Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Patrícia Palermo, sou economista-chefe da FEComércio e hoje nós vamos estar aqui reunidos para conversar, mesmo que à distância, sobre essa situação tão crítica que é a crise do coronavírus e os impactos econômicos que têm simplesmente vem sendo avassaladores sobre os negócios. Então, enquanto o pessoal vem chegando, né, eu vou falar brevemente como é que nós vamos estruturar essa nossa live. Eu vou começar falando brevemente sobre como é que essa crise começou e acabou se instaurando dentro da economia brasileira, quais são os primeiros sinais que a gente tem já de reflexo disso nas vendas, especialmente nas vendas ao consumidor, que são a parte, obviamente, mais abalada nessa sequência de medidas de distanciamento social. Vou falar um pouco sobre a questão de como é que as empresas, nesse momento, podem se reestruturar ou pelo menos buscar alternativas para tentar minimizar os impactos. Então, vou falar um pouco das iniciativas que nós temos, principalmente no âmbito do governo, no que diz respeito a medidas de natureza trabalhista, medidas de natureza tributária, que podem também, de alguma forma, minimizar os impactos negativos dessa crise sobre os negócios. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre iniciativas em particular, que cada empresa pode utilizar, né, como mecanismo de minimização das perdas nesse momento. Então, antes de mais nada, eu acredito que uma coisa muito importante de todos nós termos muito claro nesse momento é que essa crise é uma crise em que todos nós seremos perdedores, né? A grande questão é em que medida nós seremos perdedores. Nós seremos perdedores em medidas distintas. E agora, todos os esforços precisam ser esforços de minimização das perdas, certo? Então, vamos começar então falando um pouco de como começou o ano de 2020 e como é que nós chegamos até esse momento presente. Quando nós tínhamos uma expectativa muito positiva para o ano corrente. Afinal de contas, uma série de incertezas que perturbavam a economia mundial lá de 2019 pareciam que estavam se dissipando. Aquela briga comercial entre China e Estados Unidos parecia se encaminhar para um desfecho. Por outro lado, a gente tinha também um outro fator positivo, no caso da Europa, então, que também se resolvia sem maiores problemas, como se aventava no início, de ter um Brexit sem acordo. Então, a gente parecia enxergar uma redução do nível de incerteza envolvendo a economia mundial, que já há algum tempo dava sinais de desaceleração, né? Mas a questão é que 2020 apontava como se talvez 2019 nossos resultados recentes. Só para você ter uma ideia, 2019 havia sido o menor crescimento econômico mundial desde 2009, né, em que a gente tinha crescido ali, em 2019, 2,9. Então, a expectativa era ter um crescimento um pouco maior, e isso era algo, obviamente, a ser festejado, né? Quando a gente diminui barreiras ao comércio, a gente aumenta a interação entre os países, isso acaba ativando todas as economias também. Então, existia uma perspectiva muito positiva para o ano de 2020. E para o caso brasileiro era a mesma coisa, né? A gente vinha plantando sementes que aos poucos começavam a dar seus resultados. Não que o Brasil não tivesse seus problemas, sim, ele tinha vários problemas para resolver, a agenda de 2020 estava repleta de questões por resolver. Mas ninguém imaginaria que esse meteoro cairia sobre as nossas cabeças. O coronavírus ele começou a ser divulgado, né, como se a gente tivesse alguns primeiros casos, lá em janeiro. Apesar de que em dezembro já houve casos na China, né? A gente conheceu medidas mais drásticas acontecendo
no final do mês de janeiro, na própria China, em que começou a se aplicar essas medidas de distanciamento, e aí começa a ter o primeiro choque do coronavírus, o choque de oferta, né? Algumas empresas que são muito importantes em termos de produção mundial de certos produtos, para vocês terem uma ideia, 1/3 da produção de fosfatados, né, muito importantes, né, para, por exemplo, para a agricultura, é feita lá na região de Wuhan, que é essa região que foi altamente assolada pela crise do coronavírus. Mas não é só isso, né? Nós estamos falando também aí de questões relacionadas a componentes eletroeletrônicos. Então, várias cadeias produtivas globais começaram a sofrer seu primeiro choque decorrente da parada da produção chinesa desses bens super importantes, né, para a produção global de vários tipos de produtos. Quando a gente avança no mês de fevereiro, já começam a ter sinais importantes de que esse vai ficar restrito à Ásia. E ele chega na Europa. Ele chega na Europa pela Itália, que é por onde acaba a crise do coronavírus, acaba desembarcando aqui no Brasil, né? O Brasil recebe, né, o coronavírus através desse intercâmbio das relações que existe de pessoas, por exemplo, muito com a Europa, né? Então, chega aqui no Brasil o coronavírus trazido trazido da Europa, né? Então, na Europa já se estabelece um problema sério, principalmente lá na região da Lombardia. E nós aqui acabamos sendo afetados de uma maneira muito forte durante o mês de março, apesar de já ter sinais vindos da oferta, né, lá desde janeiro. E aí a nossa, ela sofre um profundo choque de demanda, porque as medidas que são tomadas pelos governos para tentar evitar o avanço do vírus são justamente aquelas que impedem, né, aglomerações, que prezam pelo afastamento social, o distanciamento social, e isso acaba desembocando em uma série de medidas que levam ao fechamento de comércio, à diminuição de circulação de pessoas e, consequentemente, a demanda da economia como um todo simplesmente de oferta. Veio um grande choque de demanda e hoje a gente vive uma profunda crise, né, também provocada por expectativas. E por quê? Porque, basicamente, as autoridades não são capazes de dizer de uma maneira clara quando isso termina, né? E isso é problemático, principalmente com a questão relacionada à tomada de decisões dos agentes econômicos. Então, o que eu queria deixar claro aqui? Nós estamos vivendo uma crise ímpar da nossa história. Talvez a crise mais profunda que a gente já tenha conhecimento, né? A gente já vinha de uma crise longa e profunda, mas essa ela tem razões distintas, né? Ela nasce por razões sanitárias, né? E hoje a gente tem um problema sério, porque de um lado nós temos na tentativa de salvar vidas de pessoas, mas a gente também precisa ter clareza de que isso vai ter um custo muito relevante para a sociedade, muito relevante. Então, as medidas de cuidado com a saúde das pessoas têm que ser acompanhadas necessariamente de um esforço de igual medida de manutenção da saúde das empresas, que por sua vez são que recolhem impostos, que dão empregos, que pagam salários e que, obviamente, né, geram renda dentro da economia, geram os produtos que acabam abastecendo o nosso cotidiano. Então, o que se percebeu é que houve um descasamento entre as medidas de proteção à saúde nesse primeiro momento, das medidas econômicas de preservação das empresas, dos empregos
e da renda. E quanto mais descasado for isso, mais complicado vai ser esse processo de retomada depois. Então, hoje, nós vivemos uma crise que, nossa história recente, mas é fundamental que todos, agora dentro da sociedade, né, sejam governos, sejam outras instituições representativas de parcelas da sociedade e a própria sociedade, né, façam o seu melhor. Né? E o que é fazer o seu melhor? É fazer o seu papel de maneira razoável, no sentido de que se faça aquilo que se espera dela. A gente não pode que agora as pessoas simplesmente tomem vantagem dessa situação e acabem desorganizando praticamente todo o sistema de pagamentos brasileiro, de fluxo de recursos dentro da economia brasileira, né, de pagamentos entre as partes, e acaba desorganizando a própria até produção dentro da economia. Então, vamos lá. O que a gente tem até agora? Tá? Os primeiros dados que se tem até agora a respeito desses primeiros movimentos, né, de distanciamento social promovidos pelo governo foi de que, basicamente, a atividade econômica brasileira, principalmente aquela que é assentada nas vendas, né, do varejo, sofreram fortemente queda, principalmente nessa última parte do mês de março. Quando a gente olha os dados divulgados pela Cielo, que basicamente mostram as movimentações feitas, né, em cartão de crédito e débito, ali das vendas na quarta semana, tanto na venda de bens duráveis, quanto de venda de bens de não duráveis, quanto de serviços, houve quedas gigantescas. Só para você ter uma ideia, né, os bens não duráveis, que vão incorporar supermercados, hipermercados, farmácias e postos de gasolina, tiveram uma queda na quarta semana de março, equivalente a 15,5% em relação a uma semana comparável, né, do tempo. O que significa isso? Significa que nós tivemos um volume nominal, receita que circulou foi 15,5% a menos. Isso nós estamos falando do setor, né, desse bens não duráveis, que foi o setor menos atingido. As vendas, como foi o caso de supermercados, por essa própria corrida das pessoas aos supermercados, mas teve também atividades que tiveram perdas e perdas relevantes, como, por exemplo, é o caso dos postos de gasolina. Quando a gente vai para bens duráveis, que envolve vestuários, artigos esportivos, móveis eletrodomésticos, lojas de departamento, material de construção, entre outros, essa queda na quarta semana foi de 81,4%. 81,4% foi o conjunto. Quando a gente vai especificamente para vestuário, essa queda chegou a 92%. Nós estamos falando basicamente de colapsar praticamente vendas de um determinado tipo de segmento. Quando a gente fala de serviços, a queda foi também de 80,4% na quarta semana. E aí o destaque, obviamente, vai para as atividades relacionadas a turismo e transporte, com queda de 91,7%. Então, obviamente, não existe empresa que estaria preparada para uma queda dessa magnitude, de uma maneira tão abrupta, né, tão repentina, como que aconteceu. Né? Ninguém estava preparado para uma crise como essa. E dependendo de como for a durabilidade dessa crise, isso pode acabar desorganizando em muito, né, inclusive atividades que eram altamente organizadas do ponto de vista econômico-financeiro. Então, dada a magnitude do que nós estamos tratando aqui, eu queria começar aqui falando um pouco sobre como é que as empresas poderiam fazer com que esse tempo, né, fosse um tempo, obviamente, de perdas, porque não tem como não ser, tá? Mas que as perdas fossem as menores possíveis. E, de novo, aqui a proposta é que as perdas sejam as menores possíveis não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala que as perdas precisam ser as menores como um todo, para todos, né? Nós estamos falando também de uma recuperação melhor. Se a gente desorganizar demais o processo
produtivo, de pagamentos nesse momento, isso pode ser altamente crítico para o nosso processo de retomada. Então, um primeiro ponto, que eu acredito que seja algo extremamente relevante. Muitos negócios, especialmente os pequenos negócios, mas não é algo que é só característico dos pequenos negócios, eles são, muitas vezes, desorganizados do ponto de vista econômico-financeiro. Então, a primeira coisa que precisa se fazer é se ter um claro diagnóstico da situação econômico-financeira das empresas. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa ter na ponta do lápis todos os seus custos. Você tem que entender qual a participação de custos como aluguel, água, luz, telefonia, folha de pagamentos, os seus fornecedores. Você tem que conhecer qual é que é a estruturação das suas despesas e entender claramente qual é a diferença entre custos fixos e custos variáveis. Quando você tem essa noção clara, você começa a ser capaz de desenhar alguns cenários. Necessidade financeira, né? Existe uma necessidade financeira quando a porta está aberta e pode existir uma necessidade financeira diferente quando a porta está fechada. Isso precisa estar muito claro, né? Você precisa conhecer a estrutura dos seus gastos para você decidir estratégias que você vai assumir a partir desse momento. Segunda coisa importante, você precisa conhecer qual é que vai ser o seu fluxo de pagamentos necessários nos próximos 15, 30 e 60 dias. Né? E para que isso? É você começar um processo de negociação. Isso é fundamental que se faça, certo? A gente precisa negociar. E essa negociação, ela tem que começar, primeiramente, né, com os fornecedores que são os mais relevantes para o seu negócio, né? Você precisa saber quem são eles, você precisa entrar em contato com eles, e você precisa fazer um jogo muito claro, muito aberto com esses fornecedores. E lembrando sempre, se você tem condições de honrar seus compromissos, o faça, né? Porque a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento para a sociedade como um todo, inclusive para nós mesmos, é desorganizar o processo de fluxo de pagamentos dentro da economia. Né? Se a gente fizer isso, a gente pode ter um risco seríssimo de ter uma alta desorganização futura, nos quais nós podemos ser abalados também. Outra questão importante, tenha muito clara a sua capacidade de autofinanciamento, né, e a durabilidade dessa capacidade de autofinanciamento. Tá? Então, nesse primeiro ter, então, claramente, toda a estruturação de gastos da sua empresa, entender quais são os gastos que acontecem com ela aberta e quais acontecem com ela fechada, saber a importância relativa de cada conta, conhecer a sua capacidade de autofinanciamento e reconhecer o seu fluxo de necessidade de pagamentos dos próximos 15, 30 e 60 dias. Feito esse diagnóstico, nós vamos fazer a segunda parte, né? Que é a parte da ação. A parte da ação significa o quê? Significa conhecer as alternativas que se tem e negociar. Eu vou começar pelo negociar, tá? Primeira coisa que se pode fazer nesse momento. Muitos negócios funcionam em imóveis que não são de propriedade do próprio, né, do dono do negócio, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer nesse momento, conversar com o dono do imóvel estabelecido, né? E aqui eu queria afirmar uma questão muito importante. É muito importante que nesse momento as negociações entre as partes sejam negociações que sejam razoáveis, né? Porque as duas partes aqui são partes interessadas, né? Você tem interesse em manter o seu ponto, em manter o seu negócio nesse lugar depois que essa crise passar. E atenção, ela vai passar, né? Em segundo lugar, do outro lado, o proprietário também não quer ver o seu imóvel vazio nesse período.
Então, período a posteriori. Por quê? Porque a gente tem certeza que vai existir empresas que vão fechar nesse período, né? Então, a gente pode fazer negociações nesse momento para que a sua empresa não seja uma delas. Então, faça uma negociação, olhe a parte do outro, mostre a sua efetivamente bom para ambos, né? Esse equilíbrio é o equilíbrio não só desejável, mas ele é um equilíbrio que vai ser o mais eficiente. É muito ruim a gente judicializar depois, vai ser muito ruim ficar com pendências que sejam danosas para ambas as partes num futuro próximo. Então, isso é fundamental que haja. Nessas negociações, né, principalmente se o seu negócio for um negócio que estiver impedido de abrir as portas, né, de fazer atendimento, se a sua receita caiu enormemente nesse período, converse com o dono do imóvel e fale sobre possibilidades de suspensão, de redução, de adiamento dos pagamentos. Mas avise, converse, negocie, né? A melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é deixar ambas as partes confortáveis com o que foi acordado. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os fornecedores, né? Um ponto relevante é a gente conhecer claramente aqui nosso fluxo de pagamentos necessários. Quando você reconhecer o seu fluxo de pagamentos necessários, reconheça entre esse grupo de fornecedores quais são os seus fornecedores mais relevantes e comece a conversar com eles da ordem do mais relevante até o menos relevante, mas converse com todos eles, certo? Veja as suas possibilidades de honrar seus compromissos. Se você tiver a possibilidade de honrar seus compromissos, os faça. Se não for de fato possível, tá? Converse alternativas. Alternativas de postergação de pagamentos, alternativas de, por exemplo, de suspensão temporária de novos pedidos. Converse, porque você tem que entender que esse fornecedor ele vai ser importante para você quando os negócios voltarem. E a pior coisa que você pode fazer nesse momento é você simplesmente romper relações. Por quê? Porque na volta vai ser complicado também de reatar essas relações. Se você, porém, está fazendo estoques nesse momento, também é muito importante que você seja extremamente cauteloso, né? E por que cauteloso? Porque, basicamente, uma coisa que todos os analistas de mercado já informam é que, no dia que a economia voltar a restaurar o seu processo de normalidade, nós vamos viver um novo normal. O que significa um novo normal? A gente não pode pensar que a gente desligou a chave da economia em meados de março e que a gente vai ligar e a gente vai continuar do mesmo ponto que a gente parou. Todos nós seremos diferentes a partir de então. Muitos hábitos de consumo vão estar mudados. E mais que isso, se nós, enquanto sociedade, não tivermos aliviado essa pressão nas pessoas, em geral, em virtude do coronavírus, as movimentações, por mais que permitidas, tenderão ainda a ser reduzidas. Então, é fundamental ter muita cautela na reposição dos seus estoques, certo? Algo muito relevante para você num futuro próximo. Toda formação de estoque, de uma certa forma, é um comprometimento de caixa. E vamos nunca esquecer disso, né? O que é um produto caro? Produto caro é o produto que não vende, né? Então, a coisa que menos se quer nesse momento é a gente ter um estoque abarrotado e necessidades de pagamento gigantescas. E aí vem uma questão fundamental que também pode ajudar você nesse momento. Existem algumas estratégias que empresas podem adotar nesse momento de tentar se livrar de estoques pendentes. Está muito claro que a gente, né, por ordem do decreto hoje estadual vigente, que limita a atividade, né, dos comerciantes mesmo de porta fechada, né, essa última versão do decreto, por exemplo,
restringiu muito essa questão do takeaway, né, do comprar e ir lá pegar a mercadoria, existem algumas alternativas que ainda são muito viáveis. Você tem ainda a possibilidade da teleentrega, né? A possibilidade da teleentrega é algo muito viável e muito importante de ser acionado nesse momento, principalmente você tem estoque, né? O estoque ele tem que vir à caixa. Aquelas empresas que já tinham algum tipo de estruturação de venda online, é a hora de tentar fazer com que esse negócio bombe, né? Então, é uma tentativa relevante, é uma tentativa que, do outro lado, a gente só tem o não vender, então tem que ser realizado esse esforço, até porque uma coisa importante que vai acontecer vai ser que as pessoas, quando voltarem, muitas delas vão ter já experimentado as compras pela internet, e isso é um hábito que tende a ficar. Então, primeira incursão. E uma alternativa que também é possível, principalmente, né, que no curtíssimo prazo vão conseguir desenvolver uma audiência maior, né, das suas atividades na internet, hoje existem alternativas de marketplace, por exemplo, que é o fato de você poder alocar sites e fazer com que esses sites sejam promotores dos seus negócios. Dá uma pesquisada, dá uma olhada, eu acho que isso pode ser uma alternativa bem interessante. Outra questão importante que eu quero ressaltar aqui é que quando a gente fala dessa questão de se apresentar na internet, a FEComércio tem um podcast bem interessante, que é o podcast Faz a Conta, em que recentemente a gente fez uma conversa muito bacana com a Tatiana Melzer, que é dona da Interativa, e com a Camila Whitehawk, que é dona da Bendita Horta, que tem um exemplo fantástico de integração aí entre o online e o offline, né, gerando receita, gerando renda, e que está disponível lá no nosso site, né, no site da FEComércio. E esse podcast fala sobre transformar likes em vendas. Dá uma olhada lá, isso pode te ajudar, e você tem que aproveitar esse tempo para tentar transformar esse seu negócio em algo que vá para a internet. Um negócio que fica aberto 7 dias por semana, 365 dias no ano, 24 horas por dia. Pensa nisso, isso é uma estratégia relevante, importante, e agora quase que uma estratégia de sobrevivência para esse momento tão crítico, tá certo? Então, sobre essa questão dos estoques, vale a dica aí das teleentregas, vale a dica de montar um Instagram bacana, legal, vale a pena a dica de tentar usar da opção do marketplace para tentar vender esse estoque e fazer caixa. Financiamento. Financiamento tem sido uma das dores mais sentidas pelos empresários nesse momento. Essa dor que está sendo sentida por grande parte dos empresários vem do fato de que as linhas de financiamento hoje disponíveis, elas praticamente, elas não fazem, né? Elas não resolvem as necessidades do momento. Hoje a gente tem disponível, por exemplo, uma medida emergencial lá do BNDES para tentar a linha de capital de giro foi estendida para as empresas que têm faturamento de até 300 milhões por ano, mas algo que as empresas têm reclamado bastante é que quando elas chegam no banco para tomar esse crédito, elas têm enfrentado dois grandes tipos de dificuldade. Em primeiro lugar, os juros estão muito altos, né? E esses juros estão muito altos porque os spreads estão muito altos, porque os riscos, né, estão muito elevados nesse momento. Vamos lá, né, gente? Existe uma grande incerteza sobre o que vai acontecer. E dada essa grande incerteza do que vai acontecer, existe uma dificuldade muito grande, por outro lado, de quem empresta o dinheiro, de precificar esse risco, né? Então, numa medida também de cautela, os bancos recuam, e ao recuar, o que acontece? A taxa de juros sobe bastante. A outra questão importante que está acontecendo agora é a questão das garantias. Estão sendo pedidas muitas garantias
de certa forma, até excessivas, né? Mas que também fazem, estão relacionadas altamente a esse momento de incerteza. A vocês nesse momento é que a gente está fazendo muita pressão para que hajam novas linhas de crédito, especialmente linhas de crédito vinculadas a esse momento que a gente está vivendo, né? E que, obviamente, só tem algum tipo de subsídio, né, do Tesouro Nacional, porque é a única forma de a gente fazer isso se tornar mais barato e mais acessível, de fato, às pessoas em geral, diminuindo aí não só a taxa de juros, mas também com a questão das garantias, porque a gente acredita claramente, né, que sem crédito não vai ter como sair dessa situação, né? Então, as linhas de crédito hoje disponíveis, principalmente essa linha de crédito emergencial para capital de giro, disponibilizada pelo BNDES, o que a gente sabe é que, sim, ela existe, o dinheiro existe, só que os agentes financeiros têm cobrado taxas de juros altas em decorrência do alto risco de emprestar nesse momento, e a exigência de garantias tem sido muito alta também. Então, está existindo barreiras de acesso a esse tipo de crédito. Outro crédito que também está disponível agora no momento é um crédito que a linha ainda não está sendo operacionalizada, que é um crédito que foi liberado recentemente, ou melhor, anunciado recentemente através de uma medida provisória, que é um crédito para financiar a folha de pagamentos. Esse crédito ele tem uma característica de ser mais restrito. Ele atinge as empresas com faturamento anual de R$360 mil até 10 milhões. E ele está aí para financiar até 2 meses de folha de pagamento para o salário do trabalhador, sendo que esse salário do trabalhador não pode exceder a 2 mínimos, né? Essa linha é uma linha com subsídio do Tesouro, em que 85% do aporte dos recursos é feito pelo Tesouro Nacional, é uma taxa de juros de 3,75% ao ano, sem spread, né? E também com 36 meses para pagamento, sendo 6 meses de carência. Que diminuiu uma série de necessidades, né, de negativas que teriam que ser apresentadas pelas empresas para que as empresas acessassem esse crédito. Porém, ainda vai ficar na mão do, né, agente financeiro que empresta o crédito fazer esta avaliação, né? Então, existe aí também o receio de que haja algum tipo de empossamento de liquidez e que as empresas tenham dificuldade de acessar esse recurso. Mas esse recurso, por exemplo, né, desse programa de financiamento da folha de pagamento, ele é mais acessível do que até aquele recurso que já tinha sido anunciado antes, né, do BNDES. Por quê? Porque lá naquele recurso do BNDES, que abarca um número de empresas infinitamente maior, que vai até 300 milhões, né, ele também tem um problema sério, né? As taxas de juros contam com o spread do BNDES, mais o spread de risco do próprio banco, né? E a gente tem visto que tem tido uma dificuldade muito grande dos agentes acessarem. O que eu queria ressaltar é que, nesse momento, uma coisa que é relevantíssima, né, quando os agentes vão tomar crédito, é que o desespero é sempre o pior conselheiro de todas as pessoas, né? A gente nunca consegue tomar boas decisões numa situação de desespero. Então, consulte vários bancos, né? Visite vários bancos, questione taxas de juros, questione condições, né? Veja o que está sendo pedido, né? Peça o recurso que lhe for necessário. Vamos lembrar que esse, por exemplo, da folha de pagamentos, ele é exclusivo para financiar a folha de pagamentos. Ele é um recurso que vai ser depositado na conta do seu funcionário. Para você ter acesso a ele, a sua folha de pagamentos precisa estar sendo processada por essa instituição financeira. E se nesse momento, né, for vista que qualquer outro tipo de fraude, né, ou qualquer outro tipo de simulação que esteja sendo evidenciada ali, as consequências futuras podem ser muito ruins. Então, nesse momento é muito importante a primeira parte lá que eu conversei com vocês, de ter esse diagnóstico claro, né, seja feita com muita, muita, muita atenção. Para quê? Para que esse recurso, que hoje a gente sabe que é um recurso que está caro,
e está difícil, ele seja pedido, né, na medida certa, né? Por quê? Porque vamos lembrar, gente, crédito é sempre antecipação de renda. E o futuro que a gente tem pela frente também é um futuro incerto. Então, se precisa, nesse momento, de muita atenção, né, de muita cautela, de muita certeza num ambiente de incerteza para a tomada de decisões, tá bem? Vale a pena também visitar o banco e conversar sobre as possibilidades para dívidas vincendas. E isso é especialmente positivo para aquelas empresas que são adimplentes. Quem tem histórico de adimplência recente, né, pode ser beneficiado por isso. E essa prorrogação do pagamento de dívidas vincendas para com o banco, tá, pode dar um alívio também aí para a gente. Falamos de financiamento, queria falar um pouquinho sobre medidas de natureza tributária, né? A nossa assessoria tributária preparou um resumo de uma série de ações hoje, no sentido de que pode ter adiamentos de pagamentos, né, para tentar também ter um fôlego nesse período. O que eu queria ressaltar aqui? Vamos falar um pouquinho sobre o Simples Nacional. No Simples Nacional, a gente teve uma prorrogação por 6 meses do pagamento dos impostos federais do Simples. Então, IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, FIS/PASEP, a própria CPP, todos esses valores de abril, maio e junho foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Então, ó, uma prorrogação aí de 6 meses. O que tem que atentar? Que a parcela referente a impostos estaduais e municipais também sofreu prorrogação. Só que a prorrogação não é a mesma. A prorrogação é de apenas 90 dias, tá? Então tem que atentar a isso, mas é algo também que pode ajudar, que pode dar algum alívio, né? PIS/PASEP, da CPP, da COFINS e também, né, para todas as empresas, a suspensão do recolhimento do FGTS durante o período de março, abril e maio, o FGTS, e o diferimento do PIS/PASEP, CPP e COFINS, março, né, de março e abril para julho e setembro. Então, isso são algumas medidas tributárias que podem ser bastante úteis nesse momento. A gente fala da questão relacionada, né, a, por exemplo, a questão trabalhista, eu queria indicar a vocês que vocês fossem lá no site da FEComércio, visitasse a nossa barra lá, que fala das ações quanto à Covid, e verificassem lá os vídeos que foram feitos pelo nosso consultor trabalhista, que é o Fábio Bino, que fala de coisas muito, de uma forma muito clara, né, sobre essas possibilidades que se tem hoje de tanto redução da jornada de trabalho, quanto, né, redução do salário, dos contratos de trabalho. Isso é algo relevante para que cada empresa consiga avaliar a sua situação propriamente dita, né? A gente elaborou uma cartilha que mostra todas quais são as consequências para os seus empregados. É muito provável que, dentro em breve, a gente faça outras ações voltadas à questão trabalhista para fazer mais esclarecimentos dessa ordem. Mas, de novo, isso é algo extremamente necessário que agora as empresas tomem conhecimento. Por quê? Porque existe uma possibilidade real, dada, das empresas fazerem um alívio nos seus pagamentos, principalmente relacionados à folha de salários, e que, de certa forma, mantém também protegido o trabalhador, protegido o emprego. Eu vou ressaltar esse ponto. A questão dessa medida de proteção, né, ao emprego, em que o governo vai pagar, através de uma parcela relacionada ao seguro-desemprego, né, uma equivalência ao seguro-desemprego, uma parte dos salários desses trabalhadores, ela é fundamental para o nosso processo de retomada, né? E por que isso? Porque, de um lado, você
tira obrigações das empresas, então, portanto, alivia as necessidades de caixa para esse tipo de enfrentamento, e, por outro lado, preserva dentro da economia agentes que são capazes de consumir. Mas isso é algo que cada empresa vai ter que tomar a sua iniciativa de avaliar quão relevante isso é hoje, da economia, para que esse trabalhador consiga, de fato, receber esses recursos. Então, eu volto a te convidar a ir lá no site da FEComércio, a conhecer toda essa nossa cartilha sobre essa possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, de redução de jornada e redução de salário, né? Lá vai estar tudo explicado, vejam os vídeos, que isso pode ser algo extremamente útil para você neste momento, tá? Então, a gente falou sobre a questão tributária, a gente falou sobre a questão das relações de trabalho, e agora eu queria falar um pouco sobre como é que a gente pode pensar no nosso negócio nesse momento tão crítico, né? Os negócios estão sendo afetados de maneira diferente dentro da economia. Tem negócios que estão sendo altamente afetados e outros que estão sendo menos afetados, mas todo mundo, de uma certa forma, está sofrendo esses impactos, né? A gente vai sair disso, certamente, com algumas lições. A gente vai ganhar alguma eficiência, né? A gente vai, obviamente, aprender a trabalhar melhor com os recursos que a gente tem. A gente vai mudar hábitos enquanto sociedade, enquanto empresas. Então, a gente também tem que, de uma certa forma, antecipar quais são essas mudanças de hábitos que vão haver, para que lá na frente nosso negócio esteja preparado para atender essa mudança de hábitos. E vai ficar muito estabelecido que a gente não vai ter mais muita diferença entre a nossa vida online e offline. Se teve algo que essa crise mostrou, é que essa nossa necessidade de conectividade, ela é algo gigantesco e que ela precisa acontecer, e que nós vamos continuar fazendo com que aconteça, tá? Mas várias formas novas foram experimentadas nesse período, né? E a tendência é que elas ganhem escala. Então, entender isso é muito importante para o momento a posteriori. No hoje, o que a gente pode dizer para as empresas, né, que pudessem fazer de diferença? A gente elencou, num trabalho que também está divulgado lá na nossa página, uma série de iniciativas que podem ser úteis, né? Vamos lembrar que hoje o decreto do governador, ele é muito claro, dizendo que não pode ser feito, tá? Mas também ele deixa algumas oportunidades em aberto, né? Então, olha só, a gente consegue trabalhar ainda com telebusca, com teleentrega, né? Por mais que o takeaway esteja hoje restrito a algumas atividades, o comércio online está livre, né? Porque a teleentrega está livre também. Então, a gente tem que começar a explorar essas alternativas. Então, a gente elencou aqui algumas coisas que podem ser úteis, tá? Então, vamos falar um pouquinho com a questão, por exemplo, das lavanderias. O que as lavanderias poderiam fazer, né? Nesse momento, muitas empresas estão abertas de portas cerradas, né? Então, muitas vezes o consumidor aí não sabe do outro lado que aquela empresa está aberta. Então, uma coisa que vale para as lavanderias, mas que vale para todo mundo: entre em contato com seus clientes, né? Hoje eu recebi um WhatsApp muito legal de uma papelaria que eu costumo fazer compras, que diz assim: ó, estamos de portas fechadas, mas de coração aberto, né? Isto é, nós estamos de porta fechada, mas a gente continua atendendo, a gente continua aí te entregando, fazendo o que a gente precisa fazer para atender às suas necessidades, porque as necessidades continuam existindo. Então, por exemplo, as lavanderias, o que elas poderiam fazer? Elas poderiam, nesse momento, né, entrar em contato com os seus clientes, e aí vem a importância de ter um cadastro atualizado, de conhecer como é que aquele cliente funcionava, porque aquele cliente que lavava a roupa toda semana, ele vai continuar precisando lavar a roupa toda semana. Talvez ele não queira ir aí, mas talvez ele precise que essa roupa seja lavada. Liga para o teu cliente, oferece telebusca, e se ele está num prédio, quem sabe faz isso para o prédio inteiro, né? Isso vale para uma série de outras coisas também. Os salões de beleza, né? Os salões de beleza, por mais que eles tenham a sua possibilidade de abertura aí um tanto restrita, né? As pessoas saindo menos de casa fazem menos desses serviços. E aí, como é que a gente pode fazer para tentar levantar algum tipo de caixa nesse período tão complicado?
Olha, uma alternativa, né, é, junto a redes sociais, por exemplo, tentar fazer venda futura de serviços, né? Então, por exemplo, num salão que eu costumo ir, eu sei que eu faço 10 tipos de serviço, eu posso ganhar um 11º. Quem sabe agora é a hora da gente pegar e fazer esse tipo de ação também, para a gente conseguir levantar caixa no presente. Às vezes, dá um tipo de desconto maior, uma antecipação de pagamento, pode levantar um caixa no momento presente que é tão necessário, tá certo? E que, obviamente, estendido ao longo do tempo, pode acabar até trazendo novos serviços juntos àquela pessoa que vai vir fazer um serviço em particular e que ela já comprou de antemão. Tem que ter criatividade, tem que ter iniciativa, né? Se a gente ficar de braços cruzados, simplesmente nada vai acontecer. Tenta fazer isso. Isso é algo que pode ser extremamente útil. Para as questões relacionadas a eventos, a agência de turismo, basicamente, existe uma ideia básica no mercado de que esses setores eles vão ser atingidos por mais tempo, né? E atingidos por mais tempo por quê? Porque eles são setores de atividade econômica que eles muitas vezes eles precisam de renda, né? Não só de renda, mas a certeza de renda futura. E acho que a gente vai voltar com muita incerteza ainda, né? Então, no momento, tudo que tem que ser feito é para tentar evitar que haja, né, a devolução de recursos. Por mais que hoje existam legislações que tentem proteger as empresas disso, né, é muito se mostrar presente, é muito importante se mostrar interessado. E, de novo, ter empatia, né, pelo outro lado também, que muitas vezes teve sonhos frustrados, teve todo o seu planejamento frustrado também. Mas uma outra questão interessante é que, nessa parte de eventos, hotelaria, uma coisa que pode também funcionar, e acho que é algo que tem que ser pensado, é a questão das vendas ativas, né? Então, por exemplo, se você conhece o seu cliente, você conhece hábitos desse seu cliente, por que não criar alternativas para esse cliente, começar a planejar essa volta à vida, né? Lá para frente. Quando esse meteoro caiu sobre nós, a vida de todos nós foi paralisada, né? As pessoas precisam sonhar de novo, as pessoas precisam estar empolgadas com o que vai acontecer, né? E tem muita gente que nesse momento está em casa poupando. Por quê? Porque simplesmente o custo cotidiano caiu. Então, se você for uma pessoa, se você for uma empresa, for capaz de, com sensibilidade, ligar para esse cliente e oferecer uma alternativa, né, de convite a dessa entrada a um novo momento da vida, né, que pode acontecer lá na frente, né, mas que você já consiga antecipar uma parcela desse pagamento, você pode fazer caixa, né, e eu posso te dar certeza, tem um bando de gente que quer fazer isso, né, só que você tem que saber para quem ligar, para otimizar esse seu recurso, para chegar exatamente em quem pode te ajudar nesse momento. Bares e restaurantes, né? Vamos lá. Bares e restaurantes, grande parte dos bares e restaurantes tem uma dificuldade muito grande de fazer essa adaptação, né, quase que da noite para o dia, do seu serviço, que muitas vezes era vinculado à abertura cotidiana, a oferecer 300, 400, 500 refeições, e de repente se vê de portas fechadas, impedido de trabalhar. Tem que tentar fazer um jeito de se reorganizar. Uma alternativa que a gente viu e foi bastante interessante em outros lugares do mundo é que alguns restaurantes conseguiram vender seus estoques para pequenos mercados à volta, né? Isso é uma tentativa de aliviar o estoque e pelo menos não perder produtos por questões ligadas a, por exemplo, a validade desses produtos. Então isso é algo que é uma alternativa que pode ser extremamente razoável, né? Outra questão interessante é a questão de tentar se reorganizar, e isso eu sei que para alguns pode ser muito difícil, né? Mas de entregar, por exemplo, quentinhas na sua região, né? Vamos lembrar que as pessoas que estão em home office, a grande parte delas tinha a sua vida extremamente estabelecida fora das suas casas,
né? E isso dizia respeito ao quê? A não só ir para o escritório trabalhar, como fazer todas as refeições também fora de casa. Então, trazer essas pessoas para dentro de casa está trazendo outros problemas ali cotidianos, porque muitas vezes as pessoas estão dentro de casa, tendo que cuidar da vida, não entra dentro do de uma certa forma, em que se produzam pratos, que tem um calendário semanal. Você pode fazer um plano, por exemplo, né, de vendas de refeições por semana. Isso melhora o seu planejamento. Melhorando seu planejamento, reduz seu desperdício. Diminuindo seu desperdício pode até preservar minimamente algum tipo de margem. Talvez você não precise mais toda aquela a estrutura que você tinha antes. Mas se você contar com um de suspensão de certos contratos de trabalho, né? Atuando com aquele grupo de funcionários, você pode pelo menos manter o seu negócio girando nesse período. Então é bem interessante tentar fazer parcerias com condomínios e assim por diante para tentar fazer com que isso funcione. Vestuários, acessórios e bazares, né? Esse tipo de negócio tem, a gente tem visto pelos dados, tem sofrido enormemente, né? Isso aconteceu em outras partes do mundo, também está acontecendo aqui no Brasil, né? Esse tipo de negócio, ele precisa usar desse tempo, é muito difícil você fazer receita nesse tempo, né? Mas ele pode ser um excelente tempo para você se organizar para entrar na internet, né? A gente não pode esquecer que tem grandes marcas que surgiram, que nasceram na internet, né? Então, existe um público, principalmente um público jovem, que conheceu, que conhece marcas, primeiro conhece pela internet e depois ele vai, de fato, conhecer uma loja física dela, se essa loja física, inclusive, existir. Então, nesse momento, é mais difícil, né, de conseguir receita. Efetivamente, existe uma queda de interesse por produtos dessa natureza nesse período, né, mas é um momento que precisa ser aproveitado para se desenvolver dentro da internet um ambiente virtual em que provoque esse interesse do consumidor para com a sua marca. E eu volto a ressaltar, dá uma olhadinha aqui no nosso podcast lá do Faz a Conta, né, do Transformando Likes em Vendas, que pode ser extremamente útil para ti. Quando a gente fala, por exemplo, das lavagens de carro, né, dos estacionamentos que foram altamente também afetados nesse período, né, o que pode também ser feito? Algo semelhante àquilo que se falou anteriormente para os salões de beleza, a venda antecipada de serviços com alguns tipos de desconto. Isso é uma alternativa. As ferragens, elas têm a capacidade de permanecer, né, abertas com todas as restrições possíveis e imagináveis no que diz respeito a distanciamento dentro das lojas, as medidas de higiene, assim por diante, porque são entendidas muitas vezes como serviços de atendimento fundamental. Como é que elas podem potencializar suas vendas nesse momento? Quando a gente está em casa, a gente começa a perceber um monte de problema que a nossa casa tem. E a gente começa a perceber também quanto seria simples poder arrumar essas coisas, né? Então, que seja, né, pequenos kits de restauração, conseguir fazer isso ser comunicado pela internet, associado a também algo que impulsionasse vendas. Nas escolas de idiomas e também nas academias. O que a gente sabe? Que hoje em dia a gente tem à nossa disposição uma série de ferramentas que propiciam que as pessoas interajam na forma de salas, de coletivos, né, pela internet. Essas ferramentas, muitas delas são inclusive gratuitas. O que é importante nesse momento? Manter vínculos. Porque são só essa manutenção de vínculos que vai fazer com que as pagamentos e o fluxo de caixa continue sendo preservado. Então, nesse ponto, fica a dica, né? Tenta fazer com que esse vínculo com o aluno ele seja um vínculo permanente, né? E esse vínculo
pode e deve ser incentivado basicamente pelo quê? Por um contato, uma conversa, por um se mostrar disposto a atender. Queria falar também das empresas que vendem ou que dão suporte, né, à informática, né, nesse momento. As pessoas estão usando os seus computadores como nunca, né? E elas estão tendo problemas também com os seus computadores nesse momento. Então, cresce a demanda por esse tipo de serviço. E crescendo a demanda por esse tipo de serviço, é fundamental que haja, né, agentes dispostos e aptos a ajudar essas pessoas nessas necessidades. Então, isso também é uma dica aí que fica relevante. Nós já estamos aí com 55 minutos de live, a gente teve uma presença bastante boa ao longo dessa live aqui, e eu vou caminhar, terminando essa fala, dizendo o seguinte: Gustavo Cerbasi, ele fez 3 pontos bem relevantes, assim, para a gente não esquecer durante esse período de crise, né? Ele disse o seguinte, olha, a gente não pode jamais esquecer que esse momento é um momento da gente conhecer o outro, conhecer nós mesmos, conhecer o nosso negócio, né? Então, usa esse tempo para fazer aquele checklist completo no seu negócio. A crise vai acabar, gente. Ela vai acabar e nós, da FEComércio, a gente está trabalhando 7 dias por semana, muitas e muitas horas por dia, atuando junto a governo federal, estadual, municipal, para fazer com que o teu negócio seja preservado, que o teu negócio sofra o menos possível nessa crise. Mas todos nós sabemos que essa crise é uma crise em que todos nós teremos perdas, né? Então, é a hora também de cada um fazer a sua parte, de cada um olhar para o seu negócio, de cada um olhar como é que pode ser mais eficiente. Porque, de novo, essa crise vai... Aqueles agentes que foram resilientes, aqueles agentes que conseguiram fazer um processo claro de agora resolver o seu problema, né? Conseguiram gerar algum tipo de caixa nesse período para tentar se manter vivos, mas principalmente se pensaram no futuro, nesse futuro que vai ser diferente, eles vão sair em vantagem. Então, primeiro ponto, aproveite esse tempo para conhecer o seu negócio, para reorganizar o seu negócio e para pensar o seu negócio lá na frente. Segundo ponto, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de negócio, é fundamental a gente reestruturar gastos e reconhecer quais são os nossos ralos, os pequenos ralos e os grandes ralos, né? E para quê? Para a gente ter uma estrutura que seja mais enxuta e mais eficiente. E por fim, né, que fala que a gente, poucas vezes na vida, a gente tem a chance de ter um tempo para se organizar. Então a gente precisa se aproveitar disso, né? Então, vamos lá. Tem uma frase, que agora eu não me lembro quem falou, mas é uma frase que diz o seguinte: a gente não pode não aproveitar das oportunidades geradas por uma crise, né? Uma crise sempre é uma oportunidade, né, de aprendizado, de evolução e assim por diante. É óbvio que ninguém queria passar por isso. É óbvio que se a gente pudesse optar, né, e virar a chavezinha e voltar para onde a gente estava, era muito melhor. Mas essa escolha não existe, essa opção não existe. Então, a partir de agora, o que a gente vai ter que fazer é minimizar perdas e cada um de nós fazer o seu melhor. O que eu vou terminar essa live dizendo é que nós, do Sistema FEComércio, nós estamos do seu lado trabalhador, do seu lado sociedade. Nós estamos movendo todos os nossos esforços, sejam os nossos esforços nas nossas assessorias, sejam os esforços das nossos braços, né, sociais, que seja o SESC, o SENAC, todo mundo está envolvido para tentar fazer desse momento um momento que seja um momento passageiro e o menos traumático possível. Tá? Visitem nosso site, conheçam as nossas iniciativas, acompanhem as nossas redes. Em breve, eu
falando de um futuro melhor, uma realidade melhor. E faça a sua parte, porque a gente está aqui fazendo a nossa, porque essa crise vai passar. Muito obrigada.